Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 121, o campeão inesperado. Musdali, vamos lá. Ivan gritou animadamente enquanto observava os Pokémon trovejando pela pista, sua voz se misturando aos aplausos e rugidos da multidão. A energia no estádio era eletrizante, e Naoki não pôde deixar de se juntar a eles, sua própria voz se elevando junto com a das pessoas ao seu redor. Vamos lá. Na pista a competição era acirrada. O favorito de Naoki, Rapidash, liderava, seguido de perto pelo Galarian Rapidash e Zebstrika. Musdali vinha um pouco atrás, e Hippowdon havia ficado para trás. A voz do comentarista do evento ecoou pelos alto-falantes, cheia de entusiasmo. Rapidash está liderando com um ataque de chamas carregado. Logo atrás dele está o Rapidash de Galar usando agilidade. De repente, Zebstrika, em terceiro lugar, soltou um rugido poderoso. Uma onda de relâmpagos irrompeu de seu corpo, disparando em direção aos dois Rapidas à frente. O treinador do Rapidas de Naoki puxou as rédeas com força, fazendo com que o Pokémon se desviasse do curso bem a tempo de se esquivar do raio. Mas o Rapidas de Galar não teve tanta sorte. Foi atingido pelo ataque, perdendo a velocidade quando Zebstrika o alcançou. O primeiro a atacar sempre atrai mais atenção, murmurou Naoki enquanto o Rapidas de Galar, recuperando o equilíbrio, retaliou com um ataque do tipo psíquico, formando uma lâmina do coração que avançou em direção a Zebstrika. Enquanto isso, o Rapidas líder liberou um vórtice de chamas na tentativa de desacelerar seu rival elétrico, mas Zebstrika não se deixou intimidar facilmente. Uma brilhante explosão de eletricidade envolveu seu corpo, ativando sua habilidade de propulsão motora, que elevou sua velocidade às alturas enquanto atravessava o obstáculo flamejante. Inacreditável! Exclamou o comentarista. Zebstrika usou carga, ativando sua habilidade de propulsão motora, e agora ultrapassou Rapidas. Droga! Rosnou o treinador do Rapidas. Assim que se preparou para lançar outro ataque, o chão sob eles começou a tremer violentamente. A terra se abriu e Zebstrika cambaleou, derrubando-a junto com Rapidas no chão. Seus tênis foram arremessados das celas, rolando pelos trilhos. É um terremoto de Musdali, gritou o comentarista. Rapidas e Zebstrika caíram. Mas esperem, Galarian Rapidas está flutuando. Está usando levitação para planar sobre a pista. Será que consegue chegar à linha de chegada primeiro? A linha de chegada estava próxima, e Galarian Rapidas estava quase lá quando, do nada, pedras irregulares surgiram do chão, bloqueando seu caminho. O treinador do Rapidas de Galar puxou as rédeas, mas era tarde demais. O Pokémon se chocou contra as rochas, fazendo a treinadora voar para a grama. Felizmente seu equipamento de proteção amorteceu a queda, e ela rapidamente se levantou, com os olhos fixos em Musdali, que havia assumido a liderança. Galarian Rapidas usou raio psíquico. Acertou o alvo com sucesso. Meu Deus, Musdali pesadão está em estado de confusão e saiu da pista. Gritou o comentarista com a voz cheia de urgência. Mas então todos no evento testemunharam uma visão inacreditável. Os 4 Pokémon líderes estavam travando um combate feroz, exaurindo-se no processo. Antes que pudessem se recuperar e voltar à corrida, um robusto Hippowdon passou casualmente por eles, indo direto para a linha de chegada. Meu Deus! O que aconteceu? O Hippowdon que todos nós ignoramos é o primeiro a cruzar a linha de chegada, exclamou o comentarista, incrédulo. A multidão ficou boquiaberta. Então, um grito de júbilo ecoou. Estou rico. Apostei em Hippowdon. Que diabos? Ivan cerrou os punhos em frustração, fervendo de raiva. Perdi tudo. Naoki sentiu uma onda semelhante de descrença tomar conta dele. Sério? Que o Hippowdon ganhou a corrida. Mas era verdade. O prefeito Thomas deu um passo à frente, entregando o troféu do campeonato ao vitorioso Hippowdon e tirando fotos do vencedor inesperado. Os outros 4 competidores cobertos de poeira tiraram os capacetes, trocaram olhares de derrota e deram de ombros, resignados. Quando tudo terminou já eram 3 da tarde. Naoki e Ivan se encostaram no guarda-corpo da pista de corrida com seus Pokémon ao lado, observando a multidão se dispersar. Ivan parecia devastado ao abrir a carteira e contar o dinheiro restante. Meus 10.000 Pokédólares. Sumiram todos assim, do nada. Droga. Naoki. Ele olhou para o pôr do sol e comentou filosoficamente. O fracasso é apenas uma parte da vida. É algo que todos nós temos que enfrentar. Ivan, no entanto, não se sentiu nem um pouco consolado. Pensando na própria perda de Naoki, perguntou. Você não está chateado por perder 10.000? Naoki deu de ombros indiferente. Na verdade, não. Meu Nakustak pode recuperar isso produzindo apenas uma boa pilha de sal grosso. Droga! Ivan gemeu, batendo a cabeça contra o guarda-corpo, frustrado. Então, percebendo o talento de Naoki como fazendeiro, ele rapidamente se virou para ele e disse. Você não está planejando criar um Pokémon cavalo? Eu quero, mas você sabe que não há Pokémon cavalo na nossa cidade, respondeu Naoki, abrindo as mãos, desamparado. Mas no fundo, as ambições de Naoki haviam mudado. Ele não queria mais um Pokémon cavalo comum. Ele queria os corcéis lendários Calyrex, Sectrier e Glastrier. Ele olhou para o vasto hipódromo, com determinação nos olhos. Um dia, jurou, montaria aqueles cavalos lendários e recuperaria seus 10.000 Pokédólares perdidos com juros. Acabou, lamentou Ivan. Eu contava com você para criar um Pokémon cavalo poderoso e me ajudar a recuperar meu dinheiro, assim como fez com aqueles 3 Gogoats. Naoki suspirou. O sucesso com o Gogoat foi algo único. Eu acredito em você, disse Ivan, dando um tapinha no ombro de Naoki. Se você fez uma vez, pode fazer de novo. Não se preocupe, Naoki.
Quando eu entregar a correspondência, vou ficar de olho nos locais dos Pokémon cavalos para você. No entanto, a realidade era que na região de Paldea não havia Rapidash nem Sbistrica, apenas o robusto Muisdale. Os Rapidas da corrida de hoje foram todos trazidos por treinadores de outras regiões. Depois de refletir por um momento, Naoki disse: honestamente, em vez de um Pokémon cavalo, eu poderia usar ajuda para encontrar um Pokémon do tipo mordomo. Pokémon mordomo? Ivan considerou as possibilidades. Você quer dizer Pokémon como Mimi e Gothitelle que são bons em tarefas domésticas? Naoki assentiu. Sim, o rancho está ficando muito lotado e eu não consigo cuidar de tudo sozinho. Ao ouvir isso, Ivan estufou o peito e garantiu. Sem problemas. Deixe comigo. Eu te ajudo a encontrar um. Muito obrigado, disse Naoki genuinamente grato. Ivan se espreguiçou, olhou para o céu noturno e disse: está ficando tarde. Hora de ir para casa. Até mais, Naoki. Até mais, respondeu Naoki, observando Ivan e seu Pokémon Milcery desaparecerem na distância. Então deu um tapinha em Koraidon ao seu lado e sorriu. Vamos para casa também. Koraidon respondeu alegremente. Ah, nossa. Quando o céu escureceu, era hora de voltar para casa. Capítulo 122. O Santuário do Rei da Colheita Abundante. Naoki sempre foi um homem de ação e sempre segue seus planos à risca. Assim que retornou ao rancho, usou suas habilidades práticas para construir um santuário simples com as tábuas de madeira e pregos que sobraram na lavanderia. Ele até criou uma grande figura de barro semelhante a um coelho com uma coroa na cabeça que lembrava um pouco uma couve-flor. Depois que a lama secou, Naoki colocou o coelho de barro no santuário e o colocou atrás da caixa de transporte em uma área cercada. Para sua surpresa, parecia bem realista. Tudo bem, Naoki disse com satisfação enquanto admirava seu trabalho. Por fim, ele fez uma oferenda solene com alguns de seus Pokémon ao seu lado. Senhor da Tundra da Coroa, por favor, abençoe meu rancho com bom tempo e uma colheita abundante neste próximo verão. Pensando, não custa nada ter um pouco de fé, Naoki pegou 2 frutas e as colocou em frente ao santuário como oferendas. Depois de fazer tudo isso, Naoki começou a pensar em quais outros Pokémon lendários no mundo poderiam ser tão acessíveis quanto o Rei da Colheita Abundante. Havia Meltro de Canto, Roa e Lugia de Johto, Groudon, Kyogre e Rayquaza de Hoenn, Dialga, Palkia, Giratina, Arceus e Regigigas de Sino, o trio Nova, Reshiram, Zekrom e Kyurem, Zygarde, Xerneas e Veltal de Kalos e Lunala, Solgaleo, Necrozma e o quarteto Tapu de Alola. Sem mencionar a dupla Espada e Escudo e Eternatus de Galar. Mas Naoki sabia que esses Pokémon lendários não dependiam da fé humana e, dado seu imenso poder e status, não precisavam de crentes. Em contraste, o Rei da Colheita Abundante parecia mais acessível e conectado a ele. Como fã de Pokémon, quem não sonha em se conectar com um Pokémon lendário? Naoki esperava que o Rei da Colheita Abundante visse seus esforços e se aproximasse dele. Talvez, quando Naoki finalmente viajasse para a região de Galar, o Rei da Colheita Abundante aparecesse para seu seguidor devoto. Era 25 de março, apenas 6 dias antes do início do verão. A mudança de estação costuma ser a época mais movimentada para um fazendeiro. Como tinha tempo livre, Naoki decidiu descansar e recarregar as energias, conservando suas energias para o trabalho árduo que o aguardava. Naquela noite, ele foi para a cama cedo e adormeceu em paz com o peludo Palmin em seus braços. Ao mesmo tempo, na distante região de Galar, flocos de neve caíam suavemente sobre as vastas planícies nevadas. O Rei da Colheita Abundante abriu os olhos. Sentiu um ligeiro aumento no poder da fé dentro de si. Essa sensação familiar lembrou ao Rei da Colheita Abundante o crente humano que havia aparecido de repente antes. Deixe-me ver o que esse crente fez desta vez. O Rei da Colheita Abundante se concentrou. Olhando através da vastidão do tempo e do espaço, ele viu seu único e humano crente neste mundo. Em uma visão que parecia uma miragem, o Rei da Colheita Abundante viu que o humano havia construído um santuário e esculpido uma estátua em sua homenagem. O humano, acompanhado por vários Pokémon, oferecia orações em frente ao santuário. Meu rei, por favor, abençoe meu rancho com bom tempo e colheitas abundantes no próximo verão. A visão do humano e as oferendas de frutas em frente ao santuário comoveram profundamente o Rei da Colheita Abundante. Fazia muito tempo que o Rei da Colheita Abundante não encontrava tamanha devoção em um humano. Mesmo os seguidores mais devotos de eras passadas não demonstraram tamanha dedicação. Este humano é verdadeiramente devoto a mim, pensou o Rei da Colheita Abundante, emocionado. No passado, ele teria acenado com a mão sem hesitar para realizar os desejos deste devoto crente e de seus Pokémon, permitindo que seus pastos fossem cobertos de flores e grama verde, seus campos férteis e suas colheitas abundantes. Mas agora, a pequena quantidade de fé que ele recebeu foi muito fraca, longe de ser suficiente para atender ao desejo daquele pequeno crente. Sinto muito, pensou o Rei da Colheita Abundante, impotente, com o coração tomado pelo arrependimento. Ele não só havia perdido grande parte do seu poder devido à fé em declínio, como até mesmo seus 2 amados corcéis o haviam abandonado. Se ao menos aquele crente estivesse na região de Galar, pensou o Rei da Colheita Abundante. Ele pediria ajuda para cultivar um tipo especial de cenoura para atrair os 2 amados cavalos. Porque além do poder da fé humana, ele tinha outra maneira de restaurar sua força, reunindo-se com os cavalos. Ao se unir a eles usando as rédeas, sua força retornaria. Infelizmente, o Rei da Colheita Abundante percebeu que o crente estava em algum lugar fora da região de Galar. Na noite seguinte, Zack chegou em seu caminhão para recolher as mercadorias como de costume. Ao vê-lo chegar, Naoki, que estava penteando a lã de seu Gogoat, levantou-se rapidamente e trouxe o leite de Gogoat para ser vendido naquele dia. Zack pesou o leite de Gogoat e estava prestes a falar quando notou um santuário de aparência estranha atrás da caixa de transporte. Mudando de assunto, perguntou: "O que é isso?" Naoki explicou: "Esse é um santuário que fiz para consagrar um Pokémon muito poderoso." Ao ouvir isso, a curiosidade de Zack foi aguçada. "Ah?
Que tipo de Pokémon é esse? É aquele Pokémon coelho com uma coroa ali? Um coelho com uma coroa? Que diabos? Zack, sendo da região de Paldea, naturalmente não conhecia as lendas da região de Galar. Naoki organizou seus pensamentos e apresentou. É um Pokémon chamado o Rei da Colheita Abundante. O Rei da Colheita Abundante? Zack nunca tinha ouvido falar desse nome. Sim, Naoki assentiu e continuou. Há uma lenda sobre ele na região de Galar. Dizem que o Rei da Colheita Abundante governou Galar em tempos antigos. As pessoas o chamavam de Rei da Colheita Abundante. Embora pareça pequeno e delicado, o Rei da Colheita Abundante possui grande sabedoria e consegue ver através de tudo no passado, presente e futuro. Além disso, ele tem o poder de curar a alma e fazer as plantas brotarem. Dizem que quando ele levanta a mão direita, as flores desabrocham e a grama cresce viçosa. Se ele acena com a mão esquerda, os campos se tornam férteis e as colheitas crescem abundantemente. Por esse motivo, o Rei da Colheita Abundante também era chamado de Rei da Abundância pelas pessoas no passado. Ele é um Pokémon com um coração cheio de amor. Os olhos de Zack se arregalaram em choque. Existe um Pokémon assim? Ele não seria perfeito para uma fazenda? Exatamente, concordou Naoki. Nos tempos antigos, o Rei da Colheita Abundante usava suas habilidades para ajudar os humanos daquela época, garantindo que tivessem boas colheitas e não morressem de fome. Ao dizer isso, Naoki de repente sentiu como se tivesse se tornado um missionário do Rei da Colheita Abundante. Depois de pensar um pouco, ele deixou essa ideia estranha de lado e acenou para Zack. Essa é a história. Capítulo 123. Presente misterioso. Já vivi tantos anos, mas esta é a primeira vez que ouço falar de um Pokémon assim. Zack murmurou para si mesmo. Se ao menos existisse um Pokémon como o Rei da Colheita Abundante na região de Paldea, acredito que os fazendeiros próximos estariam dispostos a acreditar nele. Infelizmente, há muito poucas lendas circulando na região de Paldea. Isso não é bom, disse Naoki com um sorriso. Aqueles Pokémon chamados de lendas costumam estar muito distantes dos humanos. Sua aparição costuma trazer várias crises ao mundo, como a lenda do deus da terra e do deus do mar na região de Hoenn. Dizem que quando eles despertam, toda a região de Hoenn é afetada por sua luta. Houve chuvas torrenciais sem fim, terremotos e sóis escaldantes se espalhando por toda parte. Foi uma situação realmente terrível. A região de Paldea e a região de Hoenn estão a milhares de quilômetros de distância, muito distantes. As pessoas que vivem em Paldea têm pouco conhecimento das lendas de outras regiões. Mas Zack ainda podia sentir pelo tom de voz de Naoki o quão grande o desastre seria. É isso mesmo. Zack concordou. Comparado a isso, nosso lugar é mais habitável. Então ele perguntou curiosamente. Você aprendeu tudo isso viajando para fora? Naoki nunca havia viajado antes. Embora o antigo dono de seu rancho já tivesse viajado, eles não tentaram deliberadamente aprender sobre essas lendas. Após uma pausa, Naoki assentiu e disse, sim, eu já estive em muitos lugares antes. Os jovens deveriam viajar mais. Zack sorriu e disse, mas pelo que você está vendo agora, você deveria estar planejando se estabelecer aqui, certo? Naoki se virou e olhou para os Pokémon no pasto. Ele sonhava em viajar pelo mundo Pokémon há muito tempo, mas agora essa vida estável e pacífica parecia muito boa. Embora não houvesse aventura e emoção como viajar, era tranquilo e acolhedor. Então ele assentiu e disse, sim, pretendo viver aqui para sempre. Naoki pensou que mesmo estando no rancho, isso não significava que ele não poderia sair e viajar. Quando o rancho estava funcionando bem, ele tinha um administrador Pokémon e seus fundos não estavam tão apertados, ele podia visitar outras regiões com facilidade. Ele poderia visitar cidade de Palete, ver a árvore do mundo ou escalar o Monte Coroné. Que bom, disse Zack emocionado. Para ser sincero, quando te vi pela primeira vez, pensei que você não ia conseguir se segurar. A vida no rancho é difícil, e ser fazendeiro pode ser chato. Não há muitos jovens como você que escolhem esse caminho. Lembra do Elif no pomar de cerejeiras ao lado? Perguntou Zack. Naoki assentiu. Claro. Na primavera, ele compareceu a uma festa de vinho de cerejeira oferecida pelo Sr. Elif e recebeu vinho de cereja de presente. Ele era um tio barbudo e muito gentil. A filha dele, Gina, está clamando para se tornar treinadora e embarcar em aventuras com Pokémon, disse Zack com um sorriso. Elif está muito preocupada com a segurança dela e não quer que ela vá. Pai e filha estão em uma guerra fria há vários dias. Essa é a natureza humana, Naoki disse com um sorriso. Se tivesse uma filha, sabia que também se preocuparia. Afinal, neste mundo, as crianças podem começar sua jornada Pokémon aos 10 anos. É difícil não se preocupar com uma menina de 10 anos viajando sozinha. Naoki imaginou o que faria se fosse sua filha. Ele poderia enviar seus 3 Gogoat, Dragonite e Coraidon para atuarem como guarda-costas dela. Naquele momento, Zack parecia perdido em pensamentos com os olhos ligeiramente úmidos. Sim, é a natureza humana, os pais sempre se preocupam com os filhos. Ele olhou para o céu, e ambos os homens puderam ouvir o fraco chilrear das cigarras vindo da montanha. O verão está chegando. Zack comentou. Naoki também ouviu as cigarras. Ele e Zack olharam para o céu, respiraram fundo e disseram, sim, é isso mesmo. Tá, eu não sabia que falava tanto, disse Zack, rindo baixinho, enquanto carregava o leite de Gogoat no caminhão. Ele acenou para Naoki se despedindo. Até mais. Te vejo mais tarde, respondeu Naoki. Ele observou Zack partir antes de se virar. Nesse momento, um Toucanon surgiu de repente no céu noturno, pousando lentamente no pasto e fitando Naoki com olhos aguçados. Suas garras poderosas seguravam um envelope grosso. Naoki ficou surpreso ao ver aquele Toucanon selvagem que surgiu do nada. Apontou para si mesmo e perguntou, para mim? O Toucanon piou alto e assentiu em confirmação. Naoki tinha uma vaga ideia de quem era o remetente.
Ele estendeu a mão e tirou o envelope da garra do toucano. Depois pediu a Coraidon que trouxesse uma caixa de Pock Puffs assados para o pássaro. Naoki tirou um puffin da caixa e ofereceu-o ao toucano. O pássaro olhou para a guloseima, que exalava um aroma delicioso, abriu o bico afiado e comeu-a. Ao dar uma mordida, os olhos do toucano brilharam de alegria. Naoki sorriu e disse, muito obrigado por ajudar Ted de Ursa a entregar a carta. Esta comida é para você. O toucano olhou para Naoki com visível felicidade estampada no rosto. Deu um grito animado, agarrou a caixa contendo os puffins com as garras e voou em direção ao pôr do sol. Ah, é? Coraidon voltou os olhos para o envelope, sentindo um cheiro diferente dele. Ao notar a embalagem única, a surpresa de Naoki aumentou. O Ted de Ursa e a Mel tinham aprendido a enviar cartas? Que tipo de presente seria desta vez? Naoki abriu o envelope e a primeira coisa que viu foi uma pena amarela e afiada com uma fraca corrente elétrica pairando sobre ela. Uma pena? Naoki ficou ainda mais surpreso. Que tipo de pena o Ted de Ursa, com sua habilidade de catar, poderia ter encontrado e enviado de volta para o rancho? No entanto, ele estava mais curioso sobre o que havia dentro do envelope. Em vez de um cartão postal, continha um simples desenho a giz de cera que parecia ter sido feito por uma criança de 3 anos. A imagem mostrava um Pokémon de aparência estranha. A julgar pelas asas e pelo formato, parecia um Pokémon pássaro. Seu corpo estava coberto de giz de cera amarelo, com linhas amarelas grossas indicando a eletricidade ao seu redor. Além disso, havia 2 pegadas fofas no desenho, representando as identidades dos remetentes. Naoki comparou a pena amarela ao Pokémon da imagem. De repente, uma compreensão o atingiu, e seus olhos se arregalaram em choque. Esta era uma pena de Zapdos. A previsão anterior de Naoki se tornou realidade. Com a ajuda da habilidade de pegar e do doce de mel que os tornava ágeis, o Ted de Ursa e a Mel encontraram Zapdos e conseguiram roubar uma pena dele. Capítulo 124. Ingrediente lendário. A mente de Naoki passou pela imagem do Ted de Ursa arrancando sorrateiramente uma pena dos Zapdos. O Zapdos, enfurecido pelo ataque repentino, liberou uma poderosa explosão de eletricidade, mas o Ted de Ursa, com seus reflexos rápidos, ativou sua habilidade Pés Rápidos, desviando rapidamente do raio e escapando do Pokémon lendário. Após a ousada fuga, o Ted de Ursa e a Mel vagaram por uma cidade humana. Enquanto caminhavam pelas ruas, talvez espiassem pelas janelas e vissem crianças desenhando em seus quartos. Inspirados por isso, a Mel e o Ted de Ursa decidiram expressar sua aventura por meio do desenho. Usaram giz de cera para esboçar seu encontro com os Zapdos no papel, capturando o momento com seu toque único. Assim que o desenho ficou pronto, eles o colocaram junto com a pena de Zapdos em um envelope. Entregaram-no a um amigo toucanon que encontraram no caminho, pedindo-lhe que entregasse o pacote de volta ao rancho. Naoki imaginou que eles não usaram o Pelipper de antes porque o Ted de Ursa e a Mel ainda estavam em viagem, sem ficar no mesmo lugar por muito tempo. Que descoberta fantástica! Naoki estava pensando em como encontrar ingredientes com propriedades elétricas para cozinhar, e então o Ted de Ursa lhe trouxe a solução perfeita, uma pena do lendário Zapdos. É claro que a suposição era de que a pena de Zapdos pudesse ser usada para cozinhar, mas a verdadeira questão era, como ele deveria cozinhar com aquela pena de pássaro relâmpago? Fritar, refogar, fritar, cozinhar no vapor, ensopar, ferver, nenhum desses métodos parecia adequado. E mesmo que ele a preparasse, Dragonite e Palmi estariam dispostos a comer uma pena afiada como aquela? O requisito mais básico para uma boa refeição era que ela fosse apetitosa, e aquela pena amarela e afiada parecia mais algo que arranharia a garganta do que um prato delicioso. Enquanto ele pensava nisso, Dragonite, que estava cochilando na grama, esfregou os olhos e sentou-se. Naoki se aproximou com a pena e perguntou, você quer comer isso? Dragonite olhou para a pena, claramente preocupado. Ai, isso parece intragável, né? Até Dragonite, por mais bobo que fosse, sabia o que era comida e o que não era. Ao mesmo tempo, após um dia agitado, Palmi viu que estava escurecendo e, animada, levou as galinhas de volta para o galinheiro. Ao terminar, correu em direção a Naoki. Ao ouvir Naoki perguntar se ela queria comer a pena, Palmi parou no mesmo instante, assustada. Palmi? Palmi olhou para a pena, sentindo uma aura incomum nela. Mas, essa coisa não parece comestível, certo? Palmi também estava insegura. Vendo suas reações, Naoki suspirou internamente, como esperado. Se comê-lo diretamente não fosse uma opção, que tal triturá-lo até virar pó? Talvez funcionasse. Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu tentar. No entanto, ele não tinha um triturador em casa. Olhando para o céu, viu que ainda havia um pouco de luz do dia, então chamou Coraidon e cavalgou até a cidade. Naoki lembrou que Cora tinha um triturador. Quando ele e Coraidon chegaram à casa de Cora, ela estava no meio do jantar. Ao ver Naoki visitando naquele momento, Cora ficou surpreso, mas depois sorriu e perguntou, vocês estão planejando expandir mais instalações? Naoki balançou a cabeça, sorrindo. Não, não desta vez. Ele pegou a pena de Zapdos e disse, eu queria pegar emprestado seu triturador para moer esta pena. Tudo bem? Cora, intrigada, levantou-se e levou Naoki ao seu estúdio. Ela olhou para a pena na mão de Naoki e perguntou, isso é uma pena de Pokémon? Naoki cantarolou e olhou ao redor. O estúdio de Cora não estava tão arrumado quanto ele imaginara. Em vez disso, parecia um pouco bagunçado. Várias ferramentas e bancadas de trabalho estavam empilhadas, tábuas de madeira estavam encostadas na parede e ainda havia serragem na mesa que ainda não havia sido limpa. Acabei de fazer um lote de tábuas de madeira esta tarde e não tive tempo de limpar, então está um pouco bagunçado, explicou Cora, um pouco envergonhado. Está tudo bem, disse Naoki, sem se importar muito. Seus olhos estavam focados no triturador.
Cora foi até a máquina para conectar a fonte de alimentação e então apertou o botão. Ok, você pode conectar. Naoki assentiu e cuidadosamente colocou a pena dentro. Com o zumbido da máquina, uma pequena quantidade de pó amarelo logo caiu da saída. Naoki cuidadosamente coletou todo o pó em uma garrafa. Assim que seus olhos encontraram os pós, as informações apareceram em sua mente. Pó de pena de Zápidos, um ingrediente lendário, um pó que contém muita energia elétrica. Pode ser usado para fazer pratos, mas seu efeito é desconhecido. Naoki ficou emocionado. Não só era lendário em qualidade, como também era a primeira vez que ele encontrava um ingrediente de tal calibre. Se eu usar isso para fazer um prato, que tipo de efeito terá? Naoki mal podia esperar para voltar para casa e experimentar. Vendo quanto Naoki prezava o pó de pena, Cora, que estava ao lado dele, ficou curiosa. Que tipo de pena de Pokémon é essa? Parece muito especial. Zapdos, respondeu Naoki. Zapdos, repetiu Cora, não familiarizado com o nome. O lendário Deus do Trovão, um Pokémon que pode controlar raios à vontade, explicou Naoki. Parecia haver mais de um Zapdos no mundo, cada um variando em força, mas apenas um verdadeiro Deus do Trovão, o Zapdos do filme Lugia. Reunir Zapdos, Moltres e Articuno poderia até invocar Lugia, o Pokémon lendário que controla as correntes oceânicas e as tempestades. Embora eu nunca tenha ouvido falar dele pelo que você disse, deve ser um Pokémon muito poderoso, certo? Cora murmurou. Sim. Afinal, isso é chamado de lenda, Naoki assentiu. Mas estou curioso, onde você conseguiu isso? Perguntou Cora. O Ted de Ursa me deu. Você viu Ted de Ursa na competição de gado e ovelha da primavera no mês passado. Cora imediatamente se lembrou do Ted de Ursa que seguiu Naoki até a competição e pediu desculpas aos outros fazendeiros e agricultores. Sua característica é pegar? Perguntou Cora. É isso mesmo, confirmou Naoki. Cora ficou surpreso. Que sorte, né? Ele pegou uma pena que caiu de um Pokémon lendário. Naoki sorriu. Não é uma Ted de Ursa comum. Bem, está ficando tarde, não vou mais te incomodar. Até mais. Adeus, disse Cora. Naoki cavalgou Coraidon de volta ao rancho, animado. Sem se demorar muito na cidade, foi direto para a cozinha, observando os ingredientes e utensílios que haviam sido preparados à sua frente. Então, o que devo fazer com todo esse pó de pena? Perguntou-se Naoki. Enquanto olhava para o saco de farinha no canto da cozinha, a resposta lhe veio à mente. Pãezinhos cozidos no vapor, ele exclamou. Ele decidiu adicionar o lendário pó de penas à farinha para fazer pãezinhos cozidos no vapor. Capítulo 125. A evolução trovejante de Palmi. O processo de Naoki para fazer os pãezinhos cozidos no vapor era simples, porém meticuloso. Ele mediu cuidadosamente a farinha, o açúcar e o ingrediente especial, pó de penas de Zapdos, em uma tigela grande. Acrescentou um sachê de fermento e misturou os ingredientes secos antes de despejar lentamente a água morna da chaleira, certificando-se de que a temperatura estivesse correta. Enquanto misturava e sovava a massa, ele notou como a farinha, que antes era branca, adquiriu uma cor amarelo claro impressionante. E sentiu um leve formigamento nas mãos devido à energia elétrica do pó das penas. Parece bom, disse Naoki, satisfeito com a consistência da massa. Hora de deixar crescer. Ele cobriu a massa com filme plástico, colocou-a em um local aquecido e deixou-a fermentar. O calor e o açúcar ajudariam o fermento a fazer seu trabalho, criando pãezinhos leves e fofinhos. Já eram 6 horas, e Naoki precisava começar a preparar o jantar para todos os Pokémon do rancho. Ao se virar para começar, notou Ciclizar e Palmi o observando atentamente. Só mais um pouquinho, o jantar já vai estar pronto, garantiu Naoki pegando Palmi no colo e sorrindo. Acho que encontrei um jeito de ajudar vocês a ficarem mais fortes. Palmi? Palmi pareceu surpresa, mas ansiosa. Naoki esfregou a bochecha no pelo macio de Palmi. Você verá em breve, disse ele, colocando Palmi de volta no chão. Palmi gorjeou alegremente. Enquanto isso, Ciclizar, o primeiro Pokémon que Naoki criou, observava a interação com uma ponta de inveja nos olhos. Gal! Suspirou claramente querendo acompanhar os outros no rancho. Naoki percebeu isso e perguntou. Você quer ficar mais forte também, Ciclizar? Ciclizar assentiu entusiasmado. Geal! Não se preocupe, eu vou dar um jeito, prometeu Naoki. Ele percebeu que, embora tivesse se concentrado em fortalecer outros Pokémon, ainda não havia descoberto uma maneira de aprimorar seu parceiro com atributo dragão. Com a massa ainda crescendo, Naoki decidiu aproveitar o tempo para entender melhor seus Pokémon. Ele pegou um caderno e começou a criar perfis detalhados para cada um, listando suas comidas favoritas, temperamentos, hobbies e as habilidades que haviam dominado. Ele começou com Dragonite. Nome: Dragonite. Temperamento: dócil bobo. Hobbies: adora praticar e aperfeiçoar os movimentos que domina. Comida favorita: poképuffs perfumados, bife de porco frito, peixe grelhado, robalo cozido no vapor, amoras de Oran. Habilidades aprendidas: ataque de asa, brilho, tornado, fúria do dragão, cauda do dragão, agilidade, velocidade extrema, dança do dragão, dança da chuva, furacão, soco do trovão, trovão e raio. Com um registro detalhado como esse, Naoki poderia garantir que atenderia às necessidades e preferências únicas de cada Pokémon. À medida que o rancho crescia, isso ajudaria a manter tudo organizado. Chamando Ciclizar e Palmi para fora, Naoki pediu que demonstrassem os movimentos que haviam dominado. Palmi foi o primeiro a se levantar, exibindo sua agilidade enquanto disparava pela grama. Naoki observava atentamente, murmurando os nomes dos movimentos enquanto Palmi os executava. Arranhão rosnar, choque trovejante, ataque rápido, acariciar, peraí, isso é encanto? Parece que Palmi herdou esse dos pais. Naoki observou Palmi exibir seus movimentos, anotando tudo meticulosamente em seu caderno. Palmi, apesar da ansiedade, não tinha uma grande variedade de movimentos, sendo a maioria bem básica. Naoki fez questão de anotar todos antes de se voltar para Ciclizar, que era o próximo.
Certo, Ciclizar, é a sua vez. Naoki encorajou. Ciclizar respondeu com um determinado gaal e iniciou sua demonstração. A comoção atraiu uma pequena multidão de Pokémon de todo o rancho, incluindo Alcremie, os Nacli, Butterfree, Glaceon e os Miltans que pastavam nas proximidades. Até Dragonite observava com grande interesse. Naoki sorriu ao ver todos os Pokémon reunidos. Era uma oportunidade perfeita para avaliar o progresso de todos sem precisar chamá-los individualmente. Ele se concentrou novamente em Ciclizar, prestando atenção especial aos seus movimentos. Vamos ver: investida, rugido, giro rápido, cauda do dragão, atrocidade, hiperraio, terremoto. Você tem um conjunto de movimentos decente, comentou Naoki, anotando tudo em seu caderno. Você se saiu bem, Ciclizar. Vou descobrir como te ajudar a ficar ainda mais forte. Os olhos de Ciclizar brilharam de felicidade com o elogio, claramente motivado pela promessa de Naoki. Em seguida, Alcremie correu ansiosamente para mostrar seus movimentos, seguido pelo Nacli e pelo Nacustak. Cada Pokémon teve seu momento, com Butterfree, Combee, Glaceon, os Miltans, o Gogoat e o Somil se revezando. Dragonite tentou participar também, mas Naoki gentilmente o impediu. Eu estive com você durante todo o seu treinamento, Dragonite. Conheço seus movimentos de cabo a rabo, tranquilizou Naoki, sorrindo para o Pokémon carinhoso. Dragonite ponderou por um momento antes de perceber que Naoki estava certo. Satisfeito, envolveu Naoki em um abraço caloroso. Ok, Koraidon ainda está me esperando. Naoki riu, dando tapinhas nas patas macias de Dragonite antes de se afastar gentilmente. Naoki então voltou sua atenção para Koraidon. É a sua vez, Koraidon. Ah, nossa! Koraidon respondeu entusiasmado, começando sua demonstração. Dia ensolarado, esmagamento de pedras, lança-chamas, destruidor, poder ancestral, soco dreno, garra de dragão, cauda de dragão, dança das espadas, ultraje, agilidade, ataque rápido, giga impacto. Espera aí, isso é hiper-raio ou apenas um rugido alto? Naoki murmurou para si mesmo, momentaneamente perplexo quando o rugido poderoso de Koraidon lançou uma rajada de vento pela grama. Após sentir a intensidade do rugido, Naoki assentiu para si mesmo. Ah, então é o rugido. Ele anotou cuidadosamente todos os movimentos de Koraidon e sorriu para seu Pokémon. Ótimo trabalho, Koraidon. É só por enquanto. A gás Koraidon voltou para o lado de Naoki, claramente satisfeito com seu desempenho. Ao ver que as avaliações haviam sido concluídas, Naoki acenou para os demais Pokémon. Certo, pessoal, podem ir brincar agora. Os Pokémon se dispersaram gradualmente, retornando às suas atividades pelo rancho. Naoki sentou-se sob o beiral, folheando seu caderno e pensando em como ajudar Ciclizar a ficar mais forte. Talvez eu pudesse pedir ajuda ao parente ancestral de Ciclizar para ensiná-lo, pensou Naoki, considerando a ideia. Ele chamou Koraidon e compartilhou seu plano. Após ouvir a sugestão de Naoki, a expressão de Koraidon ficou complicada, claramente processando a ideia. Koraidon olhou para o Ciclizar do outro lado e ficou inseguro sobre como proceder. Ele não estava acostumado a exercer a função de professor. Naoki percebeu a hesitação e deu um tapinha reconfortante no ombro de Koraidon. Conto com você para ajudar o Ciclizar. Não precisa fazer nada muito complicado, apenas ensine os movimentos mais fáceis de aprender. Gaal. O Ciclizar olhou nervosamente para Koraidon. Koraidon hesitou, mas finalmente assentiu, percebendo que esse era o pedido de Naoki. Está resolvido, disse Naoki decidido, e então se virou para o Ciclizar. Não se preocupe, Koraidon é um bom Pokémon e não vai te machucar. O Ciclizar olhou para Koraidon, que agora franzia a testa levemente, seus olhos dourados fixos nos do Pokémon menor. Após um momento, Koraidon suspirou, aceitando o papel de mentor com uma mistura de relutância e determinação. Sabia que não podia recusar o pedido de Naoki. Ao ver essa interação, Naoki sorriu calorosamente. Ótimo, vou deixar vocês dois a sós. Vou preparar o jantar. Com isso, Naoki voltou para casa para preparar comida para todos. O jantar daquela noite seria novamente bife grelhado, um favorito entre muitos Pokémon do rancho, especialmente Dragonite, Ciclizar e Koraidon. Enquanto Naoki se ocupava na cozinha, não conseguia parar de pensar em como gostava dessa rotina. Bifes grelhados, leite de Gogoat, suco de frutas, sanduíches, ocasionalmente, sobremesas como Poképuffs e pudim de mel eram itens básicos na dieta de seus Pokémon. Depois que o jantar foi servido e todos estavam comendo alegremente, Naoki sentou-se à sua mesa e revisou suas finanças recentes. No último mês, ele não havia investido em nenhuma nova instalação para o rancho, então suas economias haviam crescido constantemente. Além do custo da comida, Naoki conseguiu depositar a maior parte de seus ganhos no banco. O leite de Gogoat de alta qualidade dos Gogoat, o salgema puro dos Nacustak e Nacli e o leite fresco dos Miltans provaram ser recursos valiosos. Graças a eles, suas economias já somavam mais de 900 mil Pokédólares. Naoki esperava inicialmente que os Miltans produzissem mais leite do que realmente produziam, mas logo descobriu que eles bebiam uma parte do próprio leite, reduzindo a produção total. Apesar disso, a receita do leite fresco Moomo ainda era substancial, embora não tanto quanto ele esperava. Mas Naoki estava satisfeito com o progresso. Se as coisas continuassem nesse ritmo, ele estimou que poderia expandir sua casa até o segundo mês do verão, em vez de esperar até o outono, como planejara originalmente. A ideia de ter economizado o suficiente para fazer tal investimento em apenas alguns meses parecia surreal. Em sua vida passada, a ideia de comprar uma casa depois de trabalhar por apenas 5 meses teria sido inimaginável. No entanto, ele sabia que mesmo com suas economias atuais, ainda levaria um longo caminho até que pudesse comprar uma casa. Ao anoitecer, todos os Pokémon retornaram aos seus ninhos. Naoki ligou a TV, deixando o noticiário da noite tocar ao fundo enquanto cantarolava uma musiquinha. Foi até a cozinha verificar o andamento da massa que havia reservado para fermentar. Ao ver que a massa havia crescido perfeitamente, Naoki atirou e colocou sobre a tábua de corte.
Em seguida, dividiu a massa em porções iguais e cuidadosamente enrolou cada pedaço em um pãozinho redondo e macio. Logo, 12 pãezinhos amarelos e carnudos estavam cuidadosamente alinhados, prontos para serem cozidos no vapor. Sua cor amarela vibrante contrastava fortemente com os pãezinhos brancos de sempre, e Naoki não pôde deixar de se sentir um pouco ansioso. Ele se perguntou se eram seguros para comer. Afinal, o principal componente das penas das aves é a proteína, mas quem sabia se o mesmo se aplicava às penas de zápidos? Deixando de lado as preocupações, Naoki colocou os 12 pãezinhos no vaporizador e os pôs para cozinhar. Colocou um alarme no celular e saiu para se lavar. O tempo estava ficando mais quente a cada dia, e depois de um longo dia de trabalho, Naoki sentiu necessidade de enxaguar o suor. O rancho ainda não tinha um banheiro adequado, então ele se virou usando a torneira externa no gramado perto da porta. Depois de enxaguar, Naoki começou a lavar suas roupas. Roupas de verão eram finas e não demoravam muito para lavar. Depois de limpas, ele as pendurou no varal ao lado da casa para secar. Assim que terminou de pendurar a última peça, o alarme disparou, sinalizando que os pãezinhos estavam prontos. Naoki correu de volta para a cozinha e levantou a tampa da panela a vapor, liberando um aroma rico e perfumado de farinha recém-cozida no vapor que preencheu o ambiente. Os 12 pãezinhos estavam na panela, cada um com uma aparência macia e doce. Naoki olhou para eles e, de repente, informações sobre os pãezinhos surgiram em sua mente. Pãozinho relâmpago, esse mais um prato lendário feito com o pó da pena de um Pokémon lendário. Dizem que comê-lo permitirá que o usuário domine o poder do relâmpago. A efeito culinário, Deus do Trovão. Após comê-lo, o Pokémon pode ganhar controle sobre trovões e relâmpagos, assim como lendários ápidos. Em um instante, enormes raios cairão das nuvens. Limitado a Pokémon do tipo elétrico, e um Pokémon só pode consumir uma vez na vida. E comentário: um prato único no mundo, perfeito para seu Pokémon do tipo elétrico. E aviso: não consumir em ambientes fechados. Naoki ficou momentaneamente atordoado. Seu primeiro pensamento não foi sobre o efeito incrível dos pães, mas sobre Dragonite. Como o efeito era limitado a Pokémon do tipo elétrico, significava que Dragonite não se beneficiaria de comer um. No entanto, a ideia do que esses pãezinhos poderiam fazer por um Pokémon do tipo elétrico o deixou animado. O aviso da análise só aumentou sua curiosidade. Após uma breve pausa, Naoki chamou Palmi e a conduziu para fora, para a área gramada. A noite estava clara, sem nuvens no céu. As estrelas brilhavam intensamente e o luar iluminava o rancho, tornando tudo visível mesmo sem iluminação adicional. Palmi, que seguiu Naoki para fora, estava confusa. Naoki entregou-lhe um pãozinho relâmpago. Coma isso e você ficará mais forte. Paizinho? Ao ouvir isso, os olhos de Palmi brilharam. Ele tinha uma confiança quase incondicional em Naoki. Com suas patinhas, Palmi pegou o pãozinho cozido no vapor da mão de Naoki e começou a comer ansiosamente. Naoki observava atentamente Palmi comer, curioso sobre o que aconteceria. A princípio, nada pareceu mudar. Mas assim que Palmi terminou a última mordida, um trovão ensurdecedor ecoou pelo céu, sacudindo todo o rancho. Naoki olhou para cima e viu algo verdadeiramente inspirador. Nuvens escuras e ameaçadoras se acumulavam rapidamente no céu acima do rancho, formando um vórtice. À medida que as nuvens se agitavam, um enorme tornado de raios começou a tomar forma, descendo em espiral. A visão era tão intensa que Naoki quase esperava que um Pokémon lendário descesse dos céus. Mas não havia nenhum Pokémon lendário, apenas um enorme raio azul que desceu do centro do tornado, atingindo Palmi com uma força incrível. O impacto enviou uma onda de choque pela área, fazendo Naoki cambalear para trás. Quando ele estava prestes a cair, Koraidon surgiu do nada, segurando-o e ajudando-o a se firmar. Aga, os outros Pokémon do rancho, atraídos pela comoção, reuniram-se em torno de Naoki, observando o extraordinário evento se desenrolar. Palmi estava envolto em um relâmpago azul, seus olhos brilhando com uma intensa luz azul esbranquiçada. Parecia estar canalizando o poder de uma tempestade, seu pequeno corpo tremendo sob a pressão. Naoki se lembrou das lendas que cercavam os Zapdos, o Pokémon mítico conhecido por invocar raios com um simples bater de asas. A cena diante dele parecia ter saído daqueles contos antigos. De repente, Palmi soltou um grito poderoso. Palmi! O coração de Naoki disparou ao ouvir a voz de Palmi, repleta de dor e determinação. Ele instintivamente quis correr e interromper o processo, mas antes que pudesse se mexer, algo incrível aconteceu. Uma luz ofuscante envolveu Palmi, e sua forma começou a mudar. Ele cresceu, suas orelhas se alongaram, e ele se ergueu sobre as patas traseiras, passando de sua postura quadrúpede para uma postura mais ereta. Estava evoluindo. O ar ao redor de Palmi crepitava com eletricidade à medida que sua evolução se completava. Seu pelo, agora mais vibrante e cheio de energia, esvoaçava nas correntes elétricas que o cercavam. Palmi abriu os olhos lentamente, revelando uma nova determinação. Flutuou suavemente acima do solo, suspenso pelo poder do raio. Voando, Palmi estava voando. Naoki encarou com admiração a cena à sua frente. Naquele momento, um pensamento peculiar lhe passou pela cabeça. Se ele desse a Palmi um capacete, uma capa vermelha e um martelo, ela poderia facilmente se fantasiar de Thor, o deus do trovão. E se houvesse uma forja gigante por perto, ele poderia até considerar fabricar um martelo para Palmi. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. O Despertar Elétrico. As nuvens de tempestade no céu se dissiparam lentamente e tudo ao redor voltou ao silêncio. Palmo, que flutuava no ar, pousou suavemente na grama. Seus olhos, agora cheios de determinação, fitavam Naoki com entusiasmo. Como você se sente? Ficou mais forte? Perguntou Naoki ansioso.
Palmo. Palmo assentiu entusiasmado. Após a evolução, as bolsas elétricas em suas bochechas se tornaram muito mais desenvolvidas, permitindo que ele liberasse eletricidade sem a necessidade de gerar atrito. Para demonstrar, Palmo invocou uma descarga elétrica em suas bochechas e logo, todo o seu corpo foi envolvido por uma luz elétrica brilhante que rompeu para fora. Naoki observou isso e murmurou: parece que vou precisar adicionar choque do trovão às anotações de Palmo. Mais alguma coisa? Ele perguntou. Palmo assentiu e começou a demonstrar os novos movimentos que aprenderá após sua evolução. Além do raio trovejante, Palmo também dominava o soco trovejante, a descarga, a bola elétrica e o terreno elétrico. Observando a demonstração, Naoki ficou pasmo. O efeito daquele pãozinho relâmpago era realmente extraordinário. Não só fez Palmi evoluir para Palmo, como também lhe permitiu aprender tantos movimentos poderosos de uma só vez. O título Deus do Trovão para o prato parecia mais do que apropriado. O poder absoluto daquele prato lendário era impressionante. Naoki não pôde deixar de se perguntar: se uma pena de Zapdos podia causar tamanho impacto, o que aconteceria se ele usasse penas de Hou ou Lugia? Ou talvez, se ele fizesse pães flamejantes ou pães congelados usando penas de Moltres e Articuno, eles concederiam os efeitos de Deus do Fogo e Deus do Gelo. Um pensamento ousado lhe passou pela cabeça. E se ele não usasse apenas penas, mas cozinhasse com os Zapdos inteiro? Mas ele rapidamente descartou a ideia. Seria cruel demais ferir Pokémon, especialmente quando eles possuíam emoções e inteligência equivalentes às dos humanos. Naoki se acalmou aos poucos, percebendo que tais penas de Pokémon não eram fáceis de encontrar. Já era um golpe de sorte incrível que o filhote de urso tivesse conseguido pegar uma pena de Zapdos. Ele decidiu não pensar mais na possibilidade de obter outras. Então, ele se lembrou de como Palmo havia decolado brevemente do chão antes. Você acabou de voar? Perguntou Naoki curioso. Palmo. Palmo pareceu um pouco confuso no início, mas rapidamente assentiu animadamente, como se estivesse se lembrando do momento. Palmo. Palmo começou a acumular energia, e uma corrente elétrica amarela se espalhou de seu corpo, crepitando em todas as direções. No instante seguinte, os pés de Palmo se levantaram lentamente do chão. Ele estava flutuando de verdade. Os olhos de Naoki se arregalaram de surpresa. Você está mesmo voando? Tente se mexer. Palmo. Palmo assentiu ansiosamente e começou a experimentar. No início seu voo era um pouco desajeitado, com movimentos instáveis e uma postura incerta. Mas logo Palmo se tornou mais confiante, planando suavemente pelo ar. A excitação era evidente enquanto Palmo planava acima do pasto, saboreando a nova sensação. Naoki assistiu com um sorriso. Ele estava genuinamente feliz por Palmo. Decidiu que iria à cidade amanhã comprar uma capa vermelha brilhante para Palmo, para que ele pudesse fazer cosplay de Thor. Afinal, em um mundo onde existem Pikachu com capa, Pikachu estrela do rock e Pikachu estrela do pop, um Palmo com capa parecia perfeitamente razoável. Depois de aproveitar sua nova habilidade, Palmo voou de volta para Naoki, que abriu os braços para pegá-lo. Palmo se aninhou no abraço de Naoki, ainda tão carinhoso como sempre. Palmo. Mesmo depois de evoluir, Palmo continuava tão fofinho quanto antes, e suas almofadinhas macias eram tão irresistíveis quanto antes. Naoki não resistiu e lhe deu um grande abraço. Tudo bem, hora de voltar para dentro, disse Naoki, carregando Palmo de volta para dentro de casa. Uma vez lá dentro, Naoki se deparou com um novo dilema: o que fazer com os pães relâmpago restantes? Pratos lendários como esses eram extremamente raros, e seu primeiro instinto foi guardá-los na geladeira para alimentar qualquer futuro Pokémon do tipo elétrico que se juntasse ao rancho. No entanto, mesmo na geladeira, a comida podia estragar com o tempo. O que ele deveria fazer? Naquele momento, Dragonite, que observava a transformação de Palmo com os olhos arregalados, olhou com desejo para os pães. Naoki suspirou. Esses pãezinhos não vão funcionar para você. Só Pokémon do tipo elétrico, como Palmo, conseguem ganhar força com eles. Ao ouvir isso, a expressão de Dragonite escureceu e ele soltou um triste "au-ó". Naoki não conseguiu evitar sentir um pouco de pena disso. Naoki decidiu que era melhor dividir os pãezinhos relâmpago com todos do que desperdiçá-los. Afinal, não demoraria muito para estragarem. Ele distribuiu os pãezinhos restantes para os Pokémon do rancho e por curiosidade decidiu experimentar um. O sabor era semelhante ao de um pãozinho cozido no vapor comum, mas com uma leve sensação de dormência na boca, provavelmente devido à energia elétrica residual das penas de Zapdos. Os pães eram pequenos, então Naoki terminou o seu rapidamente. Então, ele olhou para os dois Pokémon que podiam usar movimentos do tipo elétrico, Dragonite e Butterfree, e perguntou: como vocês se sentem? Dragonite, concentrando-se, ergueu o punho, notando a corrente elétrica mais forte que fluía ao seu redor. Au-ó? Naoki observou a situação intrigado. Existe algum efeito oculto? Ele decidiu testá-lo mais a fundo. Levando-os para fora, Naoki instruiu Dragonite: use 100.000 volts para mim. Dragonite obedeceu, seu corpo crepitando com energia elétrica enquanto ele liberava um ataque ainda mais poderoso de 100.000 volts. Com certeza, o poder dos movimentos do tipo elétrico aumentou. Naoki murmurou para si mesmo. Ele então se virou para Butterfree. Butterfree, e você? Como está se sentindo? Butterfree bateu as asas e usou o movimento da teia elétrica que aprenderá nos tempos de Caterpie. Num relâmpago, uma rede de correntes elétricas foi disparada de Butterfree, atingindo o chão com mais força do que o normal. É definitivamente mais forte, confirmou Naoki, percebendo que os pãezinhos relâmpago tinham um efeito oculto. Eles podiam aumentar o poder dos movimentos do tipo elétrico até mesmo em Pokémon não elétricos. Au-ó, Dragonite respondeu alegremente. Butterfree zumbiu alegremente. Naoki sorriu, satisfeito com os resultados do dia. Certo, hora de dormir, anunciou. Todos ganharam algo hoje, e era um motivo para comemorar.
Depois de dar boa noite aos Pokémon, Naoki foi para a cama, aconchegando-se com Palmo. Palmo, tendo alcançado sua evolução onírica, dormiu profundamente naquela noite. Mesmo dormindo, Palmo demonstrava um comportamento contente e afetuoso, aconchegando-se como uma criança em busca de conforto. Ao ver isso, Naoki não pôde deixar de sorrir enquanto acariciava delicadamente o pelo de Palmo. Com o coração em paz, fechou os olhos e adormeceu. Capítulo 127. Tinkaton. Na manhã seguinte, enquanto Naoki preparava o café da manhã, uma batida repentina na porta o interrompeu. Ele foi até a porta para abri-la e encontrou o prefeito Thomas parado do lado de fora, com uma expressão preocupada. Haverá outro evento na cidade? Perguntou Naoki, um pouco surpreso. Como pode ser tão rápido? Respondeu o prefeito Thomas. Muitas pessoas na cidade viram raios no rancho ontem à noite. Fiquei preocupado que algo pudesse ter acontecido, então vim ver como você estava. Relâmpago. Naoki olhou para Palmo, que estava de pé ao lado dele, e explicou. Aquele era apenas meu Pokémon praticando alguns movimentos de trovão. Ah, entendi, suspirou o prefeito Thomas aliviado. Que bom ouvir isso. Pode voltar aos seus afazeres. Ainda tenho coisas para resolver na cidade, então não vou te atrapalhar. Com isso, o prefeito Thomas se virou e saiu, deixando Naoki e Palmo parados na porta. Palmo finalmente pareceu entender do que se tratava a conversa. Afinal, os raios da noite passada foram bem altos. Está tudo bem, não se preocupe, Naoki tranquilizou Palmo antes de voltar para a cozinha para levar o café da manhã para a mesa. O café da manhã de hoje foi uma refeição simples, mas nutritiva com sanduíches e mingau de leite. Embora Pokémon como Koraidon, Dragonite e Palmo não pudessem produzir leite, o mingau de leite ainda era benéfico para seu crescimento e desenvolvimento físico. Os Pokémon se reuniram ao redor da mesa de madeira, devorando ansiosamente o café da manhã. Enquanto Naoki olhava para o relógio antigo na parede, ele planejava mentalmente o seu dia. Além de ir à cidade para repor as necessidades diárias e a comida, ele também precisava lidar com o mato que crescia no pasto. Graças à disponibilidade de bolas de grama, os Gogoat quase nunca pastavam nas ervas daninhas que cresciam no chão. Os Miltans, por outro lado, só comiam a grama especialmente cultivada em frente à casa Pokémon. Perfeito! A grama cortada pode ser usada para fazer bolinhos de grama para minha Gogoat, pensou Naoki enquanto observava os Pokémon comendo alegremente o café da manhã. Seus olhos encontraram os de Ciclizar e ele sorriu. Comam. Precisamos ir para a cidade depois, disse ele. Ciclizar, ansioso para terminar logo, acelerou sua alimentação. Logo, o café da manhã terminou, e os Pokémon no rancho continuaram com suas rotinas habituais, alguns brincando, outros trabalhando. Naoki montou em seu Ciclizar e foi para a cidade. Com tantos Pokémon, o rancho consumia uma quantidade significativa de bife diariamente. Como o sabor do bife podia se deteriorar com o tempo, Naoki precisava fazer viagens regulares à cidade para reabastecer. Na loja de departamentos, Naoki empurrou um carrinho entre as fileiras de prateleiras, enquanto Ciclizar o seguia de perto. Com os olhos arregalados de curiosidade enquanto observava os vários itens em exposição, Naoki estava comprando suprimentos para a fazenda quando percebeu que estavam ficando sem itens essenciais, como detergente, vinagre e sabão. Ele rapidamente adicionou esses itens ao carrinho, junto com 10 quilos de bife da seção de carnes. O bife custava 19.600 Pokédólares pelos 10 quilos. Embora parecesse uma quantia considerável, Naoki sabia que era apenas o suficiente para durar alguns dias para seus Pokémon carnívoros como Koraidon, Dragonite e Ciclizar. O custo de alimentá-los era uma despesa significativa a cada mês, e ele estava grato por não ter trazido todos os Dragonites da ilha Dragonite, ou estaria falido a essa altura. Depois de pagar as compras, Naoki pediu a Ciclizar que o ajudasse a carregar alguns itens. Em vez de voltar direto para o rancho, ele parou em uma loja de roupas infantis na cidade, onde encontrou o que procurava, uma capa infantil vermelha de cores vibrantes, que custava 1.500 Pokédólares. Ele comprou a capa sem hesitar e voltou para o rancho, ansioso para encontrar Palmo, que estava ocupado cuidando das galinhas. No galinheiro, Palmo flutuava no ar, observando animadamente as galinhas lá embaixo. Naoki o chamou, e Palmo imediatamente voou até lá. Vamos lá, experimente e veja se você gosta, disse Naoki enquanto amarrava a capa no pescoço de Palmo. Palmo olhou para a capa com curiosidade e quando uma rajada de vento soprou, a capa vermelha brilhante ondulou atrás dela, dando-lhe uma aparência de super-herói. Por que não tentar voar com ele? Sugeriu Naoki. Palmo assentiu ansiosamente e alçou voo. A capa esvoaçava ao vento, tornando-a ainda mais heroica, como um super-herói de história em quadrinhos lutando por justiça. Palmo já era adorável, mas a capa o tornava ainda mais legal. Palmo se deleitou com a diversão de voar com a capa, voando animadamente pelo ar. Depois de um tempo, pousou na frente de Naoki, visivelmente emocionado. Naoki sorriu, satisfeito por Palmo ter gostado do presente. Enquanto olhava para o pequeno Pokémon com sua nova capa, pensou consigo mesmo. Agora só precisamos de um martelozinho. Talvez seja a hora de encontrar um Tinkaton. Tinkaton era um Pokémon especial, semelhante a Milton por ser apenas uma fêmea. Apesar do seu tamanho pequeno, empunhava um martelo enorme, forjado com metal coletado de Pokémon como Corviknight. Tinkaton era conhecido por sua inteligência e natureza heroica, mas também era temido por muitos Pokémon. Ele frequentemente atacava Corviknight para coletar suas penas de aço, razão pela qual Corviknight não podia servir como Pokémon táxi na região de Paldea. Ser atacado em pleno voo por um Tinkaton seria perigoso para qualquer passageiro.
Naoki pensou em como um Tinkaton poderia ser útil para minerar minério na cidade de Zapapico. O solo rico em minerais que seu Nakli apreciava também vinha de lá. Com um Tinkaton e um pouco de pudim da sorte, eles poderiam facilmente encontrar pedras raras como diamantes, ouro e ágata, deixando até Steven Stone com inveja. Mas antes que ele se empolgasse demais com seus planos, Naoki tinha algo importante a dizer a Palmo. Ele se lembrou de que, para evoluir para sua forma final, Palmote não precisava atingir um certo nível, mas sim dar um número específico de passos. Nos jogos, Palmo precisava dar 1000 passos para evoluir para Palmote. Embora Naoki não tivesse certeza se a mesma regra se aplicava ao mundo real, ele explicou a condição a Palmo. Palmo. Os olhos de Palmo brilharam de determinação. Evoluindo para Palmote, Palmo estava pronto para dar tudo de si. Capítulo 128. Chocado. Enquanto Naoki falava, Butterfrey pousou de repente ao lado dele e olhou em direção à entrada do rancho. Cantarolou. Naoki seguiu seu olhar e viu uma figura familiar se aproximando. Um homem forte e musculoso. Naoki ergueu ligeiramente as sobrancelhas e caminhou em sua direção. Antes que pudesse falar, o homem acenou com os braços e o cumprimentou. Faz tempo que não nos vemos, Naoki. Lembra de mim? Já nos encontramos uma vez na Montanha Glaciada. Naoki sorriu. Claro. Ele se lembrava bem desse treinador, alguém que só capturava Pokémon fortes e musculosos. Naoki recebeu o homem em seu rancho. Henry, como o homem era chamado, olhou ao redor da fazenda e avistou sulcos de terra cuidadosamente dispostos. A terra parecia recém-arada, como se as plantações estivessem prestes a começar. Henry ficou atordoado. Espera aí, você é mesmo fazendeiro? A princípio, Henry não acreditou em Naoki. Para confirmar suas dúvidas, ele até foi até a cidade e perguntou aos moradores sobre Naoki. Para sua surpresa, havia de fato um rancho do Naoki por perto. Então, eu não estava mentindo para você desde o começo, disse Naoki divertido. Como você pode ver, eu arei esta terra há 2 dias e estou planejando começar a plantar as safras de verão nos próximos dias. Naoki então levou Henry para um passeio pelo seu rancho, explicando tudo enquanto andavam. Este é o curral. O leite de Gogoat mágico que mencionei antes vem desses 3 Gogoat, apontou Naoki. Esta é a casa de sal. Lá dentro estão meu Nakustaki e Nakli, que produzem salgema. Você deve ter visto um pouco do sal deles nos mercados de Kozaji, continuou Naoki. E ali fica a casa Pokémon. Tenho certeza de que você já tomou leite Moomo, certo? Perguntou Naoki. Henry assentiu. Já tomei leite Moomo antes, e é por isso que sou tão forte. Gabou-se flexionando os músculos. Naoki sorriu e seguiu em frente. Este aqui é o galinheiro. As galinhas são do tipo normal, não Pokémon. Seus ovos são enviados para o mercado Kozaji e vendidos, eventualmente virando ovos fritos ou omeletes. Por fim, Naoki apontou para o palmo flutuante com a capa vermelha brilhante. Quanto ao Pokémon ali é o Palmo. Ele é o responsável por cuidar do galinheiro. Henry levantou a cabeça, olhando para Palmo, que flutuava firmemente no ar, e perguntou incrédulo. É realmente o Palmo? Naoki assentiu. Como você pode ver? Henry, ainda confuso, disse. Posso não ser de Paldea, mas sei que Palmo tem os tipos elétrico e lutador. Como é que ele consegue voar? Naoki já havia se acostumado há muito tempo com as surpresas que seus Pokémon causavam. Claro, é porque esse Palmo é um gênio, explicou ele com uma cara séria. Você sabe sobre levitação eletromagnética, né? Sim, respondeu Henry hesitantemente. Palmo dominou isso através da prática, disse Naoki, convencendo Henry com seu tom calmo e confiante. É mesmo? Henry ainda estava um pouco confuso, mas aceitou a explicação. Naquele momento, uma luz verde deslumbrante brilhou de repente do outro lado do pasto. Henry virou a cabeça para ver a fonte. Um Gogoat que pastava pacificamente levantou-se de repente, com os olhos brilhando com um poder estranho. Então, uma cena que fez Henry duvidar de sua vida aconteceu. Ele viu uma luz verde emanando constantemente dos 3 Gogoats. A luz envolvia todo o cercado e continuava a se expandir para fora. Era como se o cercado não fosse mais um simples recinto, mas um grande palco em Pokémon Hollywood, e Henry tivesse sido transformado de um treinador viajante em um espectador, assistindo a uma performance deslumbrante. Espere, espere. Henry segurou a cabeça, esforçando-se para compreender o que estava acontecendo. É mesmo o Gogoat que eu conheço? Naoki. Henry esfregou os olhos, certificando-se de que sua visão não estava lhe pregando peças. Ele pensou em Koraidon no palmo voador e agora nesses 3 Gogoats extraordinários à sua frente. Nesse momento, Henry não pôde deixar de perguntar. Você criou todos esses Pokémon? Como um simples fazendeiro morando em uma pacata cidade litorânea, poderia criar tantos Pokémon poderosos? Ele gritou por dentro. Sim, respondeu Naoki sério. Mas comparado à garotinha que se tornou uma estrela aos 8 anos, ainda tem um longo caminho a percorrer. Henry respirou fundo e perguntou. Onde diabos você pode encontrar uma criança de 8 anos que se torne uma estrela? Naquele momento, Naoki de repente percebeu que Poppy, uma das Elite 4 de Paldea, ainda não havia nascido. Ele sorriu misteriosamente e disse. Um dia, você ouvirá o nome dela. Ouvindo isso, Henry não sabia o que pensar. Ele acrescentou rapidamente, espere. Não me diga que você está planejando esperar até se casar e ter filhos para depois passar todos esses Pokémon poderosos para sua filha para que ela se torne a campeã do mundo, certo? Naoki ficou momentaneamente sem palavras. Para desviar a conversa, passou a promover seu leite de Gogoat. Então, Henry observou o jovem à sua frente tirar uma garrafa de leite de Gogoat do nada. Quer uma garrafa? Leite de Gogoat fresco que pode deixar seus Pokémon mais fortes. Apenas 600 Pokédólares por garrafa. Henry olhou para os 3 majestosos Gogoats e perguntou. É por isso que eles são tão poderosos? Porque bebem seu próprio leite. Naoki pensou por um momento e disse. Essa é só uma das razões.
Ao ouvir isso, Henry mergulhou em pensamentos profundos. Ele ainda se lembrava de quando perguntou sobre o rancho Nauki na cidade, e os moradores falavam de um leite de Gogoat mágico vendido lá. Dizia-se que beber esse leite de Gogoat fazia as pessoas se sentirem cheias de força, e os Pokémon que haviam perdido sua energia se recuperavam imediatamente após bebê-lo. Houve até um boato de um paciente acamado que recuperou a mobilidade após consumir leite de Gogoat por um longo período de tempo. Mas será que essa garrafa de leite de Gogoat comum realmente pode ter efeitos tão milagrosos? Depois de pensar por um momento, Henry pegou sua carteira e contou alguns Pokédólares. Vou querer uma garrafa. Ok. Nauki acenou para Koraidon, que pegou uma garrafa de leite de Gogoat embalado na geladeira. Logo, o leite de Gogoat foi entregue a Henry. Sem hesitar, Henry abriu a tampa e bebeu tudo. Momentos depois, ele sentiu uma mudança em seu corpo e exclamou surpreso: meu corpo está esquentando. Você sente como se o cansaço tivesse desaparecido? Como se tivesse uma energia ilimitada? Perguntou Nauki. Henry assentiu repetidamente: exatamente. Viu, eu te disse. Nauki sorriu. Isso é incrível. Depois de experimentar os efeitos do leite de Gogoat em primeira mão, Henry ficou surpreso. Ele realmente acreditava que se Pokémon e humanos bebessem esse leite regularmente, eles ficariam mais fortes. Na mente de Henry, ele imaginou a si mesmo e seu Incineroar com os músculos ondulando, vencendo o campeonato em uma competição de fisiculturismo de nível mundial. Ele rapidamente tirou a carteira, contou o dinheiro restante e entregou a maior parte, guardando apenas o suficiente para alimentação e despesas de viagem. Vou levar 10 garrafas. Tudo bem, um momento. Pouco tempo depois, Nauki e Koraidon estavam no pasto, observando Henry partir, claramente satisfeitos, e Nauki não pôde deixar de sorrir. Parece que minhas habilidades de vendas não são tão ruins. Hau! Nauki riu baixinho, voltando-se para casa. Naquele momento, ele ouviu o chilrear energético das cigarras nas colinas próximas. O rio corria suavemente, e folhas verdes de lótus flutuavam em sua superfície. Alguns Psyduck selvagens flutuavam rio abaixo. Ao passarem pelo rancho, eles olharam curiosamente para a cena na praia antes de remar para o outro lado, onde pularam alegremente na grama. O ar estava ficando mais quente, com uma leve sensação de calor. Tudo parecia declarar: o verão está chegando. Capítulo 129. Notas de observação de Pokémon de Nauki. Nome: Dragonite. Temperamento: dócil, um pouco bobo. Hobbies: gosta de praticar e aperfeiçoar diligentemente os movimentos aprendidos. Comida favorita: Poké Puffs, bife de porco frito, peixe grelhado, robalo cozido no vapor e frutas vermelhas de Oran. Movimentos aprendidos: ataque de asa, tornado, fúria do dragão, cauda do dragão, agilidade, velocidade extrema, dança do dragão, dança da chuva, furacão. Soco trovejante, trovão e raio trovejante. Nome: Koraidon. Temperamento: calmo e confiável, embora ocasionalmente pateta. Hobbies: gosta de me seguir. Comida favorita: sopa de macarrão quente, bife frito, sanduíche especial do Nauki e leite com suco. Movimentos aprendidos: dia ensolarado, batida corporal, lança-chamas, soco de drenagem, cauda de dragão, garra de dragão, pulso de dragão, dança das espadas, indignação. Agilidade, ataque rápido, rugido, carga de chamas, meteoro de dragão, rota de colisão, colisão de colisão. Nome: Ciclizar. Temperamento: fofo, imaturo, ingênuo e ocasionalmente bobo. Recentemente quer ficar mais forte como Dragonite e Palmo. Hobbies: tomar sol, perseguir borboletas na grama, gosta de trabalhar comigo. Comida favorita: bife grelhado, sanduíche especial do Nauki, suco e leite. Movimentos aprendidos: investida, giro rápido, cauda do dragão, soltar cauda, ataque rápido. Nome: Butterfree. Temperamento: inicialmente queria se tornar mais forte como um Caterpie, mas depois de evoluir para Butterfree, parece gostar da vida no rancho. Hobbies: dormir nos campos de flores e observar as estrelas comigo. Comida favorita: seiva de árvore, doces, pudim da sorte. Movimentos aprendidos: teia elétrica, ventania, pó venenoso, pó atordoante, pó do sono, vento prateado, abrigo. Nome: Palmo. Temperamento: trabalhador, adorável e diligente. Hobbies: adora tirar uma soneca em meus braços e gosta de esfregar suas bochechas em mim. Atualmente administra o galinheiro do rancho. Comida favorita: sanduíche especial do Nauki, pãezinhos de mel, pãezinhos relâmpago, limonada de mel. Movimentos aprendidos: arranhar, choque trovejante, ataque rápido, acariciar, raio trovejante, soco trovejante, descarga, bola elétrica, terreno elétrico. Nome: 3 Milton. Temperamento: Milton 1, gentil e carinhoso, gosta de cuidar dos Pokémon mais fracos. Milton 2, prefere espaços silenciosos. Milton 3, animado, ativo e sempre cheio de energia. Hobbies: pastar em frente à casa Pokémon. Comida favorita: grama fresca. Movimentos aprendidos: investida, rollout, leite de cura, pisotear. Nome: Nakli X4, Nakustak X1. Temperamento: brincalhão e animado, pequeno e fofo. Hobbies: adora correr pelo rancho atrás de Alcremie e muitas vezes gosta de se empilhar. Comida favorita: argila frita com sal grosso. Movimentos aprendidos: investida, endurecer, rock slide, ataque de lama, derrubada, cabeçada, defesa de ferro, recuperação. Nome: Alcremie. Temperamento: alegre e animado. Hobbies: gosta de fazer amigos com laços estreitos com Butterfree, Glaceon, Ciclizar e outros. Comida favorita: limonada com mel, bolo de aniversário, pudim da sorte. Movimentos aprendidos: decorar, atacar, beijo drenante, aroma doce, terreno nebuloso, beijo doce. Nome: Somil.
Temperamento, gentil e tranquilo. Hobbies, adora tomar sol e ficar perto do monte de Gogoat, provavelmente atraído pela energia da grama. Comida favorita, nenhuma em particular, prefere luz solar, solo, chuva e orvalho em vez de comida preparada por humanos. Movimentos aprendidos, investida, aroma doce, absorção, crescimento, mão amiga. Nome Glaceon. Temperamento, distante e frio por fora, mas caloroso e gentil por dentro. Hobbies, gosta de deitar no gelo e na neve. Recentemente gosta de ser puxado para brincar por Alcremie. Comida favorita, sanduíche especial do Naoki. Movimentos aprendidos, olhos de boneca, ataque rápido, fragmento de gelo, presa de gelo, vento gelado, raio de gelo, batida corporal veloz. Nome, 3 Gogoat. Temperamento, preguiçoso e descontraído. Hobbies, adora comer bolinhos de grama e dançar. Comida favorita, bolinhos de grama. Movimentos aprendidos, chicote de videira, atacar, crescimento, semente sanguessuga, lâmina de folha, semente de preocupação, síntese, terreno gramado, batida corporal. Pisada, bomba de semente, sanguessuga de chifre, lâmina de folha, raio solar, bola de energia, nó de grama, espada sagrada. Nome, Combei X3. Temperamento, trabalhador, leal ao rancho. Hobbies, coletar néctar. Comida favorita, doces. Movimentos aprendidos, rajada, aroma doce, picada de inseto, zumbido de inseto. Capítulo 130. O verão retorna. 1º de abril, 198º ano do calendário da Aliança. O sol de verão brilhava intensamente sobre o animado rancho. Os Nakli, liderados por Alcremie, subiram no Nakustak evoluído, correndo alegremente pelos campos gramados. Glaceon estava por perto, observando silenciosamente suas travessuras, com seu pelo congelado brilhando à luz da manhã. No campo florido, Butterfree e os 3 esforçados Combés zumbiam diligentemente, coletando néctar das flores vibrantes. O rebanho Milton mastigava tranquilamente a grama orvalhada e fértil, aquecendo-se ao calor do sol. Enquanto isso, Palmo, usando sua capa vermelha, flutuava sobre o galinheiro, observando atentamente as galinhas cacarejantes. O Gogoat também se aglomerava ao redor do coxo, devorando avidamente bolas de grama. Não muito longe deles, Somil estendia suas folhas verdes, absorvendo a luz do sol com prazer. Na fazenda, Naoki estava ocupado direcionando seus Pokémon enquanto trabalhavam juntos. Coraidon, você poderia pegar a caixa de sementes na lavanderia? É aquela grande que fica do lado esquerdo da porta, gritou Naoki. Dragonite, não se apresse com a chuva ainda. Ah, você já entregou leite hoje? Já? Ótimo. Vamos esperar as sementes serem plantadas antes de começar a dança da chuva. Ele se virou para Ciclizar e perguntou. Como está indo esse movimento da garra de dragão? Você aprendeu bem com Coraidon? Gal. Ciclizar ecoou orgulhosamente, assentindo com entusiasmo. Excelente. Elogiou Naoki. Vamos ver em ação. Use a garra de dragão no chão. Ciclizar flexionou suas garras, um brilho branco intenso a cercando. Com um golpe rápido, as garras cortaram a terra macia, deixando sulcos perfeitos para trás. Muito bem. Naoki sorriu, observando as marcas. Você quase dominou. Gaal, Ciclizar olhou para baixo, envergonhado, mas satisfeito. Tudo bem, continue. Naoki encorajou. Com a enxada na mão, Naoki começou a trabalhar ao lado de Ciclizar, ambos trabalhando em ritmo, a enxada cavando a terra, as garras batendo no ritmo. Juntos concluíram rapidamente os preparativos para o plantio. Assim que a terra ficou pronta, Naoki pegou as sementes de Coraidon e convocou sua equipe Pokémon. Coraidon, Dragonite e Ciclizar formaram uma fila, cada um segurando pacotes de sementes. Vocês todos viram como plantar, certo? Perguntou Naoki, olhando para sua equipe. Ah, nossa! Coraidon assentiu. E Dragonite seguiu. Gá! Ciclizar gritou. Ótimo! Mas só para ter certeza, acrescentou Naoki, vou te mostrar mais uma vez. Pegando um punhado de sementes, Naoki as colocou cuidadosamente nos buracos que haviam cavado, explicando. Coloque as sementes assim, cubra-as levemente. Mas não coloque muitas de uma vez. Se elas competirem por nutrientes, nenhuma crescerá adequadamente. Os 3 Pokémon pareceram entender completamente a explicação de Naoki. Para esclarecer ainda mais, Naoki continuou com uma analogia. Pensem nos Gogoats. Todos os dias eu dou a eles uma quantidade específica de bolinhos de grama, apenas o suficiente para dividirem. Mas se mais 10 Gogoats aparecessem, não haveria comida suficiente para todos. Todos começariam a perder peso, ficariam mais fracos e eventualmente adoeceriam por desnutrição. Com essa comparação, o Pokémon entendeu o conceito. Certo, vamos começar, ordenou Naoki, olhando para as várias sementes que eles tinham. Ciclizar, você é o responsável por plantar as sementes de trigo. Vá para aquele campo. Coraidon, você tem sementes de melancia. Está vendo aquele campo ali? É lá que você deve plantá-las. E Dragonite, você tem sementes de melão, então plante-as nesta seção aqui. Seguindo as instruções de Naoki, os 3 Pokémon começaram a trabalhar ansiosamente. Enquanto isso, Naoki pegou um saco de sementes de lúpulo e foi em direção a um terreno diferente, onde já havia instalado suportes para as plantas. Plantou cuidadosamente as sementes, uma a uma, trabalhando metodicamente. Poucos dias antes, com algum tempo livre, Naoki havia recuperado um grande pedaço de terra na fazenda. Ele o dividiu em 4 seções, onde plantou milho, abóboras, abacaxis e girassóis.
Naoki tinha grandes planos para o campo de girassóis. Os girassóis não eram apenas bonitos, mas também práticos. As sementes poderiam ser usadas para fazer óleo ou torradas para formar sementes de girassol. Ele imaginou passar as noites frias de inverno dentro de casa, assistindo TV e comendo sementes de girassol torradas. Melhor ainda, Alcremie podia produzir creme de caramelo, que ele podia usar para fazer sementes de girassol com sabor de caramelo. Uma delícia perfeita para noites aconchegantes. Ele suspirou levemente ao pensar em Somil. Se Somil tivesse evoluído, ele não precisaria comprar óleo da cidade. O óleo que Somil produziria seria mais do que suficiente para as necessidades diárias do rancho. O tempo voou, e antes que Naoki percebesse, o meio-dia já havia chegado. Os campos estavam completamente plantados. Naoki sentia o calor se intensificar à medida que o verão começava a se fazer sentir. A luz do sol era forte e o ar seco parecia envolver o rancho como um cobertor quente. Era o clima perfeito para Pokémon como Somil, que prosperavam convertendo a luz do sol em nutrientes. Dando uma pausa no trabalho árduo no campo, Naoki olhou para cima e avistou Somil esparramado na grama, aproveitando o sol com satisfação. Suas folhinhas pareciam absorver cada centímetro de luz, energizando. Depois de terminarem o trabalho nos campos, o restante dos Pokémon estava visivelmente cansado, com o peito arfando de exaustão. Naoki os levou até a torneira para lavar o suor e se refrescar. Ótimo trabalho hoje, pessoal, ele disse, grato pela ajuda. Dragonite, sempre prático, decidiu resolver a situação por conta própria. Usou a dança da chuva, invocando uma pequena nuvem escura que flutuava sobre a grama. Em instantes, o sol se escondeu e uma chuva fina começou a cair sobre o pedaço de terra escolhido por Dragonite. Dragonite balançava a cabeça alegremente sob a garoa, claramente aproveitando o frescor. Fora do alcance da pequena nuvem de chuva, no entanto, o resto do rancho permanecia sob o sol quente do verão. Naoki riu ao ver aquilo, balançando a cabeça, divertido. Nos limites do rancho, notou um grupo de Psyduck selvagens que observavam a cena com curiosidade. Eles apoiaram as patinhas na cabeça, claramente ansiosos para participar da brincadeira. Pulavam na grama, com os olhos arregalados e cheios de entusiasmo, como se esperassem permissão para pular e aproveitar a chuva com Dragonite. Esses Psyduck selvagens estavam à deriva rio abaixo alguns dias antes e fizeram da área gramada em frente ao rancho seu lar temporário. Talvez as correntes mais lentas naquela parte do rio tenham permitido que se acalmassem facilmente. Naoki sorriu ao pensar em Pokémon selvagens visitando seu rancho, lembrando-se das outras vezes em que Pokémon pássaros voavam ou Pokémon insetos passavam por ali. Era sempre divertido assistir a esses momentos de interação pacífica entre Pokémon selvagens e domesticados. Voltando a se concentrar na tarefa em questão, Naoki pegou uma toalha seca e começou a ajudar Ciclizar e Coraidon a se secarem. Enquanto os enxugava, sua mente divagou para o almoço. Sentindo o calor do dia, a ideia de cozinhar algo leve e refrescante lhe veio à cabeça. Então ele teve uma ideia nova para uma sobremesa de verão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.